Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do JP Filosofia de questões comentadas do Enem. Neste vídeo de hoje nós vamos analisar duas questões do Enem que abordam as três perspectivas do conhecimento na filosofia moderna. Filosofia moderna que começa nos séculos XV, XVI e vai até o século XVIII, XIX, pegando um pouquinho do século XIX. Então, nessas três questões a gente vai analisar as três principais características do conhecimento na filosofia moderna, que são o racionalismo, o empirismo e o criticismo, tá bom? Então, vamos ver. Já no primeiro texto, a gente tem as duas primeiras perspectivas do conhecimento na filosofia moderna. A perspectiva do racionalismo e a perspectiva do empirismo. No primeiro texto, a gente vai ter justamente o texto de um trecho, né, da obra Meditações Metafísicas de René Descartes, que é o principal expoente do racionalismo na modernidade e até hoje. Então, vamos ver o que é que René Descartes diz nesse breve texto aqui da questão 30 do Enem de 2012. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Olha só esse pensamento de Descartes, né? Ele está colocando a perspectiva do conhecimento em relação aos nossos sentidos. Se nós devemos ou não confiar nos nossos sentidos para justamente termos conhecimento de algo. Devemos confiar nos nossos sentidos? Descartes diz que não. Pela experiência dele em ter justamente se deixado levar pelos sentidos, ele vai concluir que se os sentidos me enganaram uma vez, eles vão me enganar sempre. É uma perspectiva um pouco moral também, se a gente for analisar do ponto de vista das nossas relações cotidianas. No sentido de que, cada vez quando uma pessoa nos engana, ela já nos deixa assim sobressaído naquela questão. Então, a gente já não vai estar tão próximo dela como a gente estava antes. Descartes, então, leva essa questão para a perspectiva do conhecimento, dizendo o seguinte: às vezes os sentidos me enganam, o tato me engana, o olhar me engana, a visão me engana, a audição me engana, o cheiro me engana. Né? Uma comida pode ter um cheiro ruim, mas ela pode ser nutritiva e, por assim dizer, também gostosa. Podemos gostar de uma comida cujo cheiro não é tão agradável para a gente de um certo modo. Então, Descartes, do ponto de vista do conhecimento, ele vai defender uma razão. A razão como sendo o pressuposto do nosso conhecimento, no sentido de que nós devemos nos basear numa perspectiva que nos dê uma certeza sobre aquilo que nós estamos conhecendo. Os sentidos não podem nos dar essa certeza. Essa certeza só pode nos ser dada pela razão, pelo pensamento. É através do pensamento, da razão, quando eu digo, por exemplo, penso, logo existo, que eu chego à compreensão da minha existência ou conhecimento da minha existência, mas também eu chego à compreensão e ao conhecimento da existência de tudo que existe além de mim. Eu tenho aí, do ponto de vista de Descartes, uma ideia clara e distinta de todas as coisas quando eu penso nela. Essa ideia clara e distinta quer dizer a ideia certa, a ideia verdadeira, a ideia sem dúvida nenhuma. Os sentidos são importantes para Descartes dentro da perspectiva do método, quando ele vai propor um método, que é o método da dúvida metódica, que é um método que você deve colocar em dúvida tudo. Nesse sentido, os sentidos já vão estar anulados dentro da perspectiva do conhecimento, porque eles nos trazem muita dúvida. E aquilo que nos traz dúvida não dá certeza pra gente. É igual o seu namorado quando você pergunta se a gente se vai casar ou não. E ele diz, não sei, né? Então, assim, não traz nenhuma certeza aí nesse momento. É o que Descartes também pensa em relação aos sentidos. Texto 2. Texto agora de
David Hume, principal expoente do empirismo, lá na modernidade. Antes dele tem ainda Francis Bacon, que foi um dos primeiros empiristas. E também temos John Locke, que também é empirista. Mas Hume vai se destacar entre eles, formulando a concepção moderna empírica, que se baseia justamente na ideia de experiência, como a gente vai analisar aqui a partir do texto 2. Então, o texto 2 diz o seguinte: sempre que alimentamos alguma suspeita que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar: de que impressão deriva esta suposta ideia? E se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. Olha só que coisa interessante. Descartes diz: devemos duvidar do sentido e nos basear nas nossas ideias, que para ele são ideias inatas, que nos dão a certeza de tudo. Hume vai dizer o contrário disso. Hume vai dizer: toda vez que a gente tem uma ideia, é preciso a gente, de um certo modo, duvidar dela. Ou, falando como um bom empirista, é preciso a gente fazer uma experiência ou buscar uma sensação dessa ideia para saber se ela é verdadeira ou não. É uma prova, é um experimento para saber se essa ideia ela tem relação com a realidade ou não. Devemos então suspeitar dessa ideia, porque se ela não tiver aí nenhum significado, ou seja, nenhuma relação com a realidade, essa ideia deve ser posta de lado. Então, quando Hume diz que devemos indagar de que impressão deriva esta suposta ideia, ele está colocando aí a base da perspectiva empirista. No caso dele, principalmente, que é a de quê? Toda ideia deve derivar ou deriva de uma impressão. Se você tiver alguma ideia que não tenha nenhuma expressão correlata, ou nenhuma expressão, ou nenhuma impressão, melhor dizendo, desculpe, que diga respeito a ela, então essa ideia, ela não faz sentido, ela não tem significado. Todas as ideias do ponto de vista empírico devem ser submetidas a uma experiência. Essa experiência tem relação com a impressão, o quanto as coisas externas afetam a nós, no caso, os nossos sentidos ou instrumentos que a gente crie que funcionem como os nossos sentidos. Por exemplo, telescópio, né? Microscópio, ou um aparelho para ouvir melhor alguma coisa. Qualquer instrumento que aguce, né, os nossos sentidos e promovam uma experimentação da realidade devem ser utilizados para colocar em suspeita, colocarem à prova as ideias que nós temos. Então, as nossas ideias não podem estar distante das nossas sensações, das nossas experimentações ou de experiências que nós vivenciamos em nosso corpo ou através de algum instrumento tecnológico. Essa é a base do empirismo. Então, para Hume, os sentidos fazem parte do conhecimento e são eles que definem o conhecimento, no sentido de que são eles que nos dão a certeza das ideias. Para Descartes, é justamente o contrário disso. Os sentidos nos enganam e são as ideias que nos dão as certezas justamente do que é a realidade, quando nós pensamos, raciocinamos. E claro, aí não é uma ideia solta, é uma ideia baseada numa dúvida. Quando a gente submete a nossa ideia à dúvida no nosso pensamento, será que ele me ama, me ama? É aí que a gente vai chegar a uma ideia verdadeira, mas sem precisar de experiência, de fato, na realidade, do ponto de vista de Descartes. Vamos ver então a questão, os itens dessa questão. Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. Né? Tema conhecimento humano.
A comparação dos excertos ou excertos permite assumir que Descartes e Hume, né? Aí temos os nossos itens básicos. Se você quiser dar uma pausa para responder, dá uma pausa, tenta responder por você mesmo, e depois retoma o vídeo, né? Então, a questão está querendo saber qual é o pensamento de Descartes e Hume em relação propriamente ao quê? A ideia aí dos sentidos, né? Ou do conhecimento humano em relação a ele. Então, no primeiro item temos o seguinte: são legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento. Descartes e Hume não são representantes do criticismo. A gente vai ver na próxima questão que o criticismo é posterior a eles. O criticismo é justamente a crítica de Descartes e de Hume ao mesmo tempo, do racionalismo e do empirismo através de Kant. Então, não é esse item. Defendem os sentidos como critério originário para considerar um conhecimento legítimo. Conhecimento legítimo é um conhecimento válido, um conhecimento verdadeiro, um conhecimento certo. Hume e Descartes partem da mesma perspectiva dos sentidos. Eles consideram o pensamento deles é igual em relação à perspectiva dos sentidos? Nananina não, né? Descartes critica o uso dos sentidos da perspectiva do conhecimento e Hume vai defender os sentidos do ponto de vista do conhecimento legítimo. Atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Olha aí que coisa interessante, né? Que coisa interessante. Os sentidos têm um papel diferente no conhecimento empírico e no conhecimento racionalista. No racionalista, ele não é defendido. No empirista, ele é defendido. Nossa respostazinha aí vai ser, então, essa aqui. Mas, vamos ver a questão, o item 3, o item 4 aí, né? Para ver. Concordam que conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos. É o item mais absurdo de todos, principalmente pela ideia de que é impossível um conhecimento a partir das ideias e dos sentidos. É praticamente dizer que nós não podemos conhecer nada. Se não temos ideias, não temos sentido, não conhecemos nada. Entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica. Bem, é necessário sim suspeitar as ideias do ponto de vista de Hume. Também é necessário suspeitar das ideias do ponto de vista de Descartes, mas não a partir dos sentidos, e sim a partir de uma dúvida do meu pensamento. Então, quando eu submeto meu pensamento a uma dúvida, eu suspeito daquela ideia e vou buscar uma ideia verdadeira que seja sem dúvida nenhuma. E sem dúvida quer dizer certo, correto, verdadeiro. Tá bom? Então, a resposta da nossa questão aí é essa daqui. Ficou um negocinho bem feio, né? Pá. Mas é essa daqui, né? Tá bom? Então, vamos agora para a próxima questão, que é justamente a questão sobre o criticismo, que é a terceira corrente filosófica do conhecimento na filosofia moderna. E o representante máximo dela é Immanuel Kant, principalmente nessa obra dele aí chamada Crítica, né, da razão pura. Bem, qual é a ideia principal de uma crítica da razão pura? Fazer uma crítica da perspectiva racionalista e da perspectiva empirista de Hume. Kant não vai negar a necessidade dos sentidos do ponto de vista do conhecimento empírico e tampouco vai negar a necessidade de uma razão, de um entendimento do ponto de vista racionalista. O que ele vai procurar fazer é uma síntese disso tudo. Ele vai tentar juntar esses dois pensamentos. E aí, essa junção desses dois pensamentos
é justamente a perspectiva crítica dele. Mas Kant aí vai dar uma vai ter ele não vai ficar no meio termo, digamos assim. Ele vai dar vai pender um pouco para o lado do racionalismo, a partir do que ele vai chamar de filosofia transcendental. Como é isso? Vamos ver agora aqui no texto da questão 34 do Enem de 2013. Até hoje, admitia-se que nosso conhecimento se devia regular pelos objetos. Aí é uma perspectiva crítica do empirismo. Porém, todas as tentativas para descobrir, mediante conceitos, algo que ampliasse nosso conhecimento, malogravam-se com esse pressuposto. Kant está pensando aí que nós devemos buscar uma ampliação do nosso conhecimento, algo que ele não considera possível a partir do empirismo. Tentemos, pois, uma vez, experimentar se não se resolverão melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento. Não devemos partir Quando vamos conhecer alguma coisa, não devemos partir dos objetos. Devemos partir do sujeito, diz Kant. Todo conhecimento se baseia nessa dualidade. Sujeito, aquele que conhece, objeto, aquilo que é conhecido. Então, o sujeito conhece o objeto. Do ponto de vista empírico, é a partir da sensação do objeto que eu conheço o objeto. Do ponto de vista racionalista, é a partir do momento em que o sujeito pensa que ele conhece o objeto. Kant vai, de um certo modo, dizer o seguinte: o empirismo está certo. Por quê? Não podemos preceder, não podemos pensar num conhecimento que seja um conhecimento de uma razão, um conhecimento metafísico, que é o conhecimento racionalista, de um certo modo, né? Um conhecimento metafísico que abandona totalmente a realidade empírica. Devemos, sim, submeter as nossas ideias a uma experiência, para que elas tenham uma certa validade. Seria um juízo, de um certo modo, de realidade a partir do empirismo, do conhecimento empírico, ok? Mas Kant percebe um limite aí dentro do conhecimento. Que limite é esse? É o de que a gente não avança, no sentido de que a gente não consegue ampliar o nosso conhecimento do ponto de vista empírico, segundo ele. Por quê? Porque existem algumas ideias que não dependem do conhecimento empírico. E essas ideias só podem ser analisadas do ponto de vista da racionalidade ou de uma metafísica. Se a gente for pensar nesse sentido, a gente teria, por exemplo, o quê? Esse objeto aqui atrás de mim é o quê? Uma parede. Aí você pergunta, se eu perguntar, que objeto é esse? Você vai dizer, é uma parede. Tudo bem. Aí eu pergunto, quem criou a parede? Aí você vai dizer, o pedreiro. Mas quem disse para o pedreiro que o que ele estava criando era uma parede? Sei lá, o cara que ensinou o pedreiro que aquilo era uma parede. Mas quem ensinou o cara que ensinou o pedreiro que aquilo ali era uma parede? Se você for pensar dessa forma, você vai perceber que vai chegar um momento em que você vai pensar o seguinte: meu irmão, quem foi a primeira pessoa que teve a ideia de uma parede? Percebam que do ponto de vista empírico não dá para você ter uma noção clara disso. Aí você tem que começar a pensar. É nesse sentido que a gente vai chegar numa ideia a priori, ou num conhecimento a priori, né, das coisas. E que a gente não sabe como é que tem. E o grande objetivo da crítica da razão pura de Kant é justamente demonstrar o seguinte: como é que a gente tem conhecimento de uma ideia dessa se a gente nunca viu, por exemplo, essa coisa antes, ou nunca tocou, ou nunca experienciou, ou nem mesmo experienciar isso? É a partir daí que ele vai fazer a sua crítica da razão, pensando então uma razão pura, que é uma razão onde os nossos
as nossas ideias não dependem não dependem da experiência, mas também não são ideias dogmáticas que a gente simplesmente impõe para as pessoas porque a gente quer que seja assim. Então, você se interroga sobre o que é a ideia de parede, mas isso não quer dizer que, agora eu quero que a ideia de parede é isso e pronto, e ninguém pode negar. Não, não é bem assim. Kant vai defender também, assim como Descartes, que a gente deve submeter a um processo de conhecimento muito rigoroso para poder chegar à concepção de algo. Não é só ter uma ideia, eu tive uma ideia. Né? Não, não é bem assim. Tá bom? E fugindo totalmente da realidade. Então, Kant vai tentar unir as duas coisas. A experiência, conhecimento empírico da parede, poxa, isso é uma parede de fato, mas ele vai se perguntar como é que a gente chega a essas ideias? E aí, né, temos que pensar dentro da perspectiva do sujeito. E é isso que a gente vai tentar ver o que significa essa perspectiva do sujeito. Então, pessoal, vamos agora ver os itens da questão, tá bom? E justamente aqui na questão 10, né, que é essa questão do Enem, temos o seguinte. O trecho em questão é uma referência ao que ficou conhecido como Revolução Copernicana da Filosofia. Nele confrontam-se duas posições filosóficas que... A ideia aqui é tentar entender quais são as duas perspectivas às quais Kant está se referindo. E aí, no caso, as duas perspectivas são a empirista e a racionalista. Racionalista que é também chamada de metafísica, tá bom? A empirista de Hume e a metafísica de Descartes. Como é que ele analisa essas duas perspectivas? Ou o que são essas duas perspectivas a partir de Kant? Bem, as duas apostam no que diz respeito às tarefas da filosofia, na primazia das ideias em relação aos objetos. Primeiro que o empirismo não defende a primazia das ideias em relação aos objetos. Então, morreu o item 1, tá bom? Esse item 1 aqui está fora. Refutam-se mutuamente quanto à natureza do nosso conhecimento, e são ambas recusadas por Kant. Kant não recusa essas duas ideias, apesar dele criticá-las. Né? Ele vai tentar pensar essas duas ideias de um ponto de vista crítico. Ou essas duas perspectivas do conhecimento do ponto de vista crítico. Assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento. Sim. Ponto. Eis o ponto em questão. Elas assumem pontos de vista opostos em relação ao conhecimento. Nesse sentido aqui, tá bom? Nós vamos ter uma análise crítica de Kant a partir justamente dessa oposição que existe entre racionalismo e empirismo. Mas vamos ver o item aí, nosso item aqui correto é esse aqui, né? Vamos ver os outros dois itens só para a gente terminar a nossa perspectiva filosófica em relação ao criticismo. Revelam a relação de interdependência entre os dados da experiência e a reflexão filosófica. Não existe bem uma interdependência aí, tá certo? Existe um conflito muito grande entre as duas, tá bom? Nesse sentido, Kant vai tentar unir, mas a gente vai perceber que não é tanto assim, porque ele vai pensar uma perspectiva racional a qual não pode ter nenhuma perspectiva empírica. Nesse sentido, ele mantém uma separação entre as duas perspectivas ainda e dá uma preferência, por assim dizer, à perspectiva racional, metafísica, que é a que serve mesmo a crítica da razão pura. Defendem que o conhecimento é impossível, restando-nos somente o ceticismo. Essa última questão aí é para quem não sabe de nada, realmente pensar assim, essa daqui eu sei, essa aqui eu sei que está errada, não tem a menor condição de ser essa daí, porque se o conhecimento é impossível, né? Então nenhum dos dois aí, de um certo modo, está pensando dessa forma, porque aí nesse caso a gente está pensando justamente o conhecimento. Existe uma possibilidade do conhecimento a partir de Descartes, existe uma possibilidade do conhecimento a partir de Hume. Hume vai ser cético, de fato, tá certo? Descartes também vai ser um pouco cético. Hume é o defensor do ceticismo, de fato. Descartes vai ser cético até um determinado ponto.
Mas ambos aí não defendem o ceticismo, mais Hume do que Descartes. Mas ainda em Hume a gente pode chegar a uma perspectiva não tão cética assim, no sentido de que é possível algum conhecimento de algum modo, no caso aí através dos sentidos, mesmo que a gente não chegue a uma certeza absoluta, verdadeira de todos e no fim seja apenas um hábito, tá bom? Então, espero que tenham compreendido um pouquinho a partir dessas duas questões, esses três momentos do conhecimento filosófico, o empirismo, o racionalismo, o empirismo e o criticismo. Façam o simulado que está lá no site do JP Filosofia e obrigado por terem assistido. Vejam os outros vídeos onde já falei um pouco sobre a filosofia medieval e sobre a filosofia moderna, no caso do ponto de vista da política. Obrigado e até a próxima. Tchau!